Amém, amém e amém. Eu quero desejar a você mais uma vez boa noite. Que Cristo Jesus esteja confortando o seu coração nessa noite, querido. Espero que você esteja aí no conforto do seu lar, ou no seu tablet, no seu celular. Primeiramente, divulgue esse culto, compartilhe com seus amigos. Já falei isso, mas é sempre bom a gente reforçar. E nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para honrar, glorificar o nome de Cristo. E nós estamos com a difícil tarefa de substituir o pastor Washington. Mas o que vale é a mensagem de Deus. Esqueçam que eu estou aqui. Se liguem na mensagem, se liguem naquilo que vai ser pregado nessa noite, meus queridos. Nessa manhã, nós falamos sobre fé e esperança em tempos de Covid-19. Nessa noite, o nosso tema vai ser um pouquinho diferente, mas tão relevante e tão atual como o tema que nós falamos pela manhã. E o tema que eu quero conversar com vocês nessa noite, que eu quero expor para vocês nessa noite, é alvo. Fala de alvo. Esse assunto, queridos, eu confesso a vocês que eu conheço muito bem. Eu trabalho há pelo menos 12 anos na mesma empresa, privada, e desde o meu primeiro dia nessa empresa, eu sempre ouço falar em alvo, em meta, naquilo que eu tenho que fazer para que a empresa ela consiga alcançar o seu alvo, alcançar essa meta, e eu acho que eu tenho feito isso certo, porque já são 12 anos nessa empresa vital. E no cristianismo não é diferente. Na nossa vida cristã, não é diferente. A grande verdade, queridos, qualquer área da nossa vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja qualquer área, se nós não tivermos o nosso alvo, a chance da gente ser mal-sucedidos nas nossas coisas é muito grande. Porque é como se a gente estivesse atirando para qualquer lado, para qualquer alvo, ou atirando às cegas. O que eu quero te dizer é que você precisa de um alvo. E no nosso caso, no caso de nós que cremos em Cristo, o nosso alvo é quem? Cristo Jesus. Qual tem sido o seu alvo? Eu quero perguntar para você que está na sua casa nesse momento. Como um cristão, como parte do corpo de Cristo, como luz nesse mundo que estamos vivendo, com essa crise que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, qual tem sido o nosso alvo? Eu digo para vocês, meus queridos, que o nosso alvo é Cristo. Mas isso é muito genérico, isso é muito fácil de você discernir Cristo. Mas quando eu digo que tudo é Cristo na nossa vida, tudo é tudo mesmo. Esse momento que estamos aqui, o culto que você está oferecendo na sua casa, e o que você também oferecerá, e que você já ofereceu a Cristo também aqui no templo, precisa ser e precisa ter Cristo unicamente como centro. Então nós precisamos mirar no alvo certo, e o nosso alvo, no caso, é Cristo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, seja ela em formato digital, no seu celular, no seu tablet, seja ela em papel, de repente você está em casa, você quer abrir sua Bíblia em papel, possa fazer isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 ao 14. Vou repetir para você. Filipenses, capítulo 3, verso 13 ao 14. Ok? Diz assim o texto bíblico. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, queridos, que a igreja de Cristo ela está dividida em vários membros. Ou
em várias partes. Cada um busca Cristo dentro do corpo dele de uma forma, aliás, cada um expressa Deus de uma forma totalmente diferente. Aqui vimos o pessoal da adoração. Como é que eles expressam Deus? Eles expressam Deus através do canto. Aquele que tem o dom de orar, ele expressa Deus através da oração. No meu caso, que prego, eu expresso Deus através da mensagem, através da pregação da mensagem. Aqueles que servem expressam Deus através do seu serviço, mas o alvo é unicamente é um só, Cristo. Ao longo dos anos, muitos têm perdido o alvo, porque eles sequer sabem o alvo que eles estão seguindo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse texto que ele abriu mão daquilo que para ele era lucro, daquilo que para ele era proveitoso, para avançar prosseguindo para o alvo que é Cristo. E aqui ele está dizendo que é conhecer a Deus. Então o nosso alvo, genericamente, Cristo, mas quando falamos em Cristo, significamos que precisamos seguir esse alvo conhecendo cada vez mais o Senhor. Uma pergunta básica para você que está na sua casa. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, será que ele estava achando que a sua vida espiritual estava tudo bem? Às vezes a gente acha que as coisas que nós fazemos são coisas agradáveis e perfeitas aos olhos de Deus, porque uns pregam muito bem, outros cantam muito bem, e eles acham que estão fazendo muito bem. Às vezes, quando a gente olha, principalmente as cartas, que sem ser olhando para Cristo, mas olhando para os apóstolos, olhando para aqueles que seguiram a Cristo, nós imaginamos que eles também são perfeitos, porque eles estão descritos na Bíblia. Mas o próprio apóstolo Paulo, nesse verso, ele entendia que ele não estava preparado, que ele ainda estava correndo para o alvo, e que ele permanecia seguindo para o alvo. Então ele não atingiu o ápice, ele não tinha atingido o ápice. Agora, guarde uma coisa no seu coração, e que esta reflexão sirva para a sua edificação e para que você consiga perseguir o seu alvo, porque você consiga prosseguir o seu alvo. Dentro do texto bíblico, eu quero te oferecer nessa noite 3 lições para facilitar a sua vida enquanto você busca o seu alvo. Lembrando que a melhor forma de você seguir a Cristo é você meditar e ouvir exposições das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a pessoa de Cristo. E o primeiro exemplo que eu quero deixar com vocês, a primeira dica que eu quero dar para os irmãos dentro do texto bíblico, é que Paulo, e nós precisamos fazer isso, é nos esquecer do que fica para trás, é nos esquecer do nosso passado. Sabe por quê? Porque quando a gente, o que o texto está querendo dizer, a gente esquecer do velho homem, porque o passado vai gerar em nós sentimentos contrários à palavra de Deus. Por isso que, eu já disse outras vezes aqui em mensagens na igreja, que nós precisamos ser crentes desse tempo. A gente não tem que ser crente do futuro, nem crente do passado. Nós temos que ser crentes desse tempo. E quando a gente fala de passado, eu me lembro do povo de Israel. Depois de Moisés ter feito aquilo tudo, depois de Deus ter aberto o mar para que o povo passasse, o povo já em Canaã ficava lembrando do passado, de como era bom, entre aspas, a vida no Egito. E muitas das vezes a gente tem essa sensação de que as coisas eram boas no passado, quando na verdade o próprio apóstolo está dizendo que as coisas que passaram, elas ficam no passado. Temos que tirar da nossa mente o passado, a fim de ver o bom plano de Deus. Talvez você que esteja na sua casa, você está vivendo um marasmo na sua vida espiritual, porque você está vivendo no passado. Você está vivendo coisas velhas. E a Bíblia diz que tudo se faz novo a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo. E Jesus é bem claro ao afirmar em Lucas, capítulo 9, verso 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. A partir do momento que você coloca a mão no arado, queridos, esqueça o passado. Esqueça aquilo que passou. É o momento de você olhar para frente
e seguir o verdadeiro Deus. E aí, eu te faço uma outra pergunta que você precisa pensar bem e refletir bem. O que você deixou para trás? Pensa aí. O que te faz te prender tanto ao passado? Quando você ter a noção, quando você conseguir entender esse questionamento, você vai fazer uma decisão. E a primeira decisão que você vai ter é você vai decidir quem você é. A partir do momento que você decide quem você é, você vai decidir o que você quer. E aí nós vamos voltar ao assunto-alvo, quando a gente decide quem nós somos e aquilo que nós queremos, então a gente vai conseguir entender o que nós estamos dispostos a largar, a esquecer no passado, a deixar lá atrás para seguir o alvo que é Cristo. Hoje eu estou no templo, mas eu sempre costumo dizer isso, não é porque eu sou repetitivo em questão de chato, não. É porque as pessoas esquecem disso. As pessoas costumam vir a esse lugar, que nós chamamos de templo, apenas para receber. Elas não estão dispostas a dar nada pelo reino de Deus. E quando eu estou falando dispostas a dar, queridos, eu não estou falando questões financeiras e materialistas, não. Eu estou falando a vida num todo. O seu tempo, o seu intelecto, a sua vontade, a sua força, em prol do reino de Deus. Se nós voltarmos um pouco nesse livro de Filipenses, nessa carta de Filipenses, no versículo 8, Paulo vai dizer assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Logicamente, o tradutor usou uma palavra bem bonitinha aqui, chamada esterco. Mas no original, ele está querendo chamar aqui, ele está usando, esse texto aqui mesmo está dizendo que ele está falando de esterco. Não vou usar outras palavras chulas, como as pessoas usam, mas Paulo ele está falando que as coisas são esterco para ele, tudo que ele perdeu, a fim de ganhar a Cristo. Antes da gente trabalhar o segundo ponto, mais uma vez eu quero perguntar a você, se você já sabe quem você é, e se você já decidiu o que você quer, o que você está disposto a perder em prol do reino de Deus? Daqui a algumas semanas, nós sairemos do nosso confinamento e vamos encontrar uma sociedade completamente mudada. Muitos problemas, muita falta de emprego. E o que você tem para entregar ao reino de Deus? Lembrando que o que você fazia no passado vai ficar no passado. Vai ficar no ontem. Então, esqueça do passado, esqueça do que para trás fica. Faça como Paulo. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês nessa noite. Paulo, ele prosseguia para o alvo. Só consegue prosseguir aquele que vive pela fé. Ou seja, não é aquele que vive buscando sinais, aquele que vive buscando milagres, querendo ver as coisas. Não, mas aquele que vive pela fé, aquele que vive com Cristo, queridos. Ele sabe que o caminho é longo, que o caminho é duro, que o caminho é espinhoso, mas ele sabe que a vitória é certa. Ele sabe que a vitória é certa. Uma coisa é certa, não há maneira de se achegar ao Pai sem prosseguir e perseverar no caminho que nos é proposto. Atos, capítulo 20, verso 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida
de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Jesus. Glória a Deus por este verso. O nosso alvo é Cristo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Só enxerga o alvo, só acerta o alvo aquele que o enxerga, aquele que o tem à vista. Não há maneira de você acertar o alvo se você não está vendo ele. Então, muitos crentes estão tendo a sua visão deturpada do seu alvo, porque eles não estão buscando o alvo de maneira correta. E daí elas ficam presas aos obstáculos da vida. Os obstáculos da vida, queridos, são aquilo que nós enxergamos quando tiramos os nossos olhos do nosso alvo. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança e a corrida que nos é proposta. Temos uma corrida proposta, queridos. Imagine a cena. E é um momento de você tirar tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que atrapalha a sua visão. E o texto fala que a gente precisa correr com perseverança. Se temos perseverança, se o texto fala em perseverança, significa que não será fácil, que será um caminho difícil. O terceiro ponto que precisamos trabalhar nessa noite, precisamos buscar o prêmio. Mas não é o prêmio que você está pensando. Precisamos buscar o prêmio em Jesus, em Cristo. E qual é a nossa busca? Ela deve ser diária, sem desanimar ou sem cochilar. O sucesso da nossa busca, queridos, ela envolve vários fatores. E um dos fatores é permanecer naquilo que a gente aprendeu com convicção. Olha o que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Paulo falando a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Tenha convicção. Busque o seu prêmio em Jesus Cristo. E agora nós vamos falar do prêmio. Quem não quer ganhar um prêmio? Quem não quer ganhar um presente? Depois de uma longa jornada, depois de uma longa caminhada, o nosso prêmio, queridos, é algo espiritual. E tudo aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente. É algo eterno, é algo imperecível, é algo que o ladrão não pode roubar, nem pode minar, nem que a traça pode corroer. É tudo aquilo que nós não podemos ver aqui, mas nós podemos sentir e olhar com os olhos espirituais. Olha o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, nos versos 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não se vê é eterno. Paulo está dizendo aqui que precisamos fixar nos nossos olhos naquilo que não podemos ver. Porque tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós podemos apalpar, é passageiro, é deste tempo. Eu lembro de Jesus falando aos apóstolos, quando eles entraram no templo, ficaram admirados com a beleza do templo,
E Jesus disse: vocês estão vendo essa beleza? Não vai sobrar nada disso aqui. Mas devemos lembrar que a palavra de Jesus Cristo, ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz. E o nosso prêmio, aquilo que está guardado para a gente, o nosso alvo, ele é um alvo espiritual. Ele não é um alvo carnal, ele não é um alvo passageiro, ele não é um alvo desse século, mas ele é um alvo eterno. Não deixe seu passado te amolar. Não deixe o seu passado te perseguir. Não deixe o seu passado tirar você do seu alvo, tirar os seus olhos do alvo. Prossiga para esse alvo que te é proposto. Não deixe que as coisas ao seu redor te impeça de adorar a Deus. E o principal, o prêmio que você vai receber é um prêmio em Cristo. Eu espero, queridos, espiritualmente falando, que essa mensagem tenha sido de alguma maneira instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Faça uma reflexão. Pense. Qual tem sido o seu alvo? Nós vimos que é importante avançar, prosseguindo para o alvo que é Cristo, e que precisamos nos livrar do pecado, precisamos perseverar e precisamos olhar unicamente para Cristo. O conselho que eu tenho para dar para você que está na sua casa: não desvie o seu olhar de Jesus. Não permita que nada nesse mundo o distraia tanto a ponto de fazê-lo errar a mira. Falei de manhã também a respeito de tudo isso que estamos vivendo hoje, de irmãos guerreando uns com os outros, de irmãos brigando uns com os outros por causa de filosofias políticas, por causa de todas as outras coisas, mas Cristo nos une. Nada nesse mundo pode nos unir se não for o amor de Cristo. Você que está na sua casa, você precisa ter o amor de Cristo em sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero interceder pela sua vida nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar nesse momento entrando em seu lar, te convencendo para que você possa seguir em frente, glorificando a Deus e entregando a sua vida em Deus. Cristo é o seu alvo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse rico momento, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, te adorando, ajudando outras pessoas a também adorar. Senhor, que nesse momento, tudo aquilo que estamos fazendo aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos encontrar o nosso alvo, que possamos seguir o nosso alvo da maneira correta, que possamos deixar de lado toda a religiosidade, toda a facção política, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, para que as nossas vidas sejam para a honra, glória e louvor do Seu santo nome. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, meu irmão. Deus abençoe você. Então, boa noite.